Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais um oráculo do dia, mais uma mensagem bíblica para você edificar sua fé e assim aplicar na sua vida diária, né? Na sua vida cotidiana. Na segunda-feira, segunda não, na terça-feira a gente reativou aqui o oráculo do dia e falamos sobre o juízo para os gentios, para os pagãos. Juízo no sentido de esclarecimento, de uma mentalidade mais clara e entendida. Ontem a gente falou sobre a. Deu um branco agora? Ontem nós falamos sobre o poder do trabalho, sobre o efeito que isso causa na nossa vida e o porquê de trabalhar. Né? E isso é bom, vimos que isso é bom, não é ruim, é, e temos que saber lidar com isso. Hoje nós vamos falar sobre o cumprir a palavra de Deus, sobre o poder de cumprir a palavra de Deus. Nem toda palavra revelada é a palavra absorvida. O que significa isso? Nem tudo aquilo que Deus te revela e te mostra na sua palavra você absorve. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é você saber, a outra é você fazer. E nós vamos ler um texto de Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 23 em diante. Diz assim, ó: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Esse verso, esses três versos que lemos de Tiago, né, o 23, o 24 e o 25, eles trazem para nós uma verdade bíblica, você poderia dizer, uma chave que vai abrir os seus olhos, o seu entendimento para ser bem sucedido, para ser bem-aventurado. Muitas vezes nós conhecemos muito a Bíblia, a Deus, temos conteúdo, mas esse conteúdo não está expresso em ações, em, em, em prática. Então, não é bom você ter apenas a teoria. É bom ter a teoria, não estou dizendo que é ruim ter a teoria, mas a teoria ela foi feita para você colocar em prática. Então não adianta nada você saber e não fazer. E o que Tiago está dizendo aqui é que se alguém é apenas ouvinte e não fazedor, né, não cumpridor, ele é alguém que é comparado a alguém que se olha no espelho, vê o seu rosto e depois vai embora e já se esqueceu de como era, do que tinha. Então, por que se esquece? Porque não está praticando, não está vivendo aquilo que aprendeu. Então, mais uma vez, eu digo, nem tudo aquilo, nem toda palavra revelada é a palavra absorvida. Você tem que ter a preocupação de absorver isso e de colocar em prática. Porque quando você ouve, a palavra está entrando. Mas quando você pratica, a palavra está saindo. Então, você precisa absorver e precisa praticar a palavra de Deus. Por que eu devo fazer isso? Porque o final desse verso aqui, ó, 25, ele diz: Esse que é o fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui ele não define qual é o feito, mas ele explica que você será bem-aventurado. Por quê? Porque quando eu me proponho a fazer e a cumprir a palavra de Deus,
nisso eu sou bem-sucedido. Então, as minhas ações posteriores a essa, elas serão bem-sucedidas, porque eu farei de acordo com a palavra de Deus. Que palavra? Aquela que eu absorvi e que agora eu estou praticando. E por que eu absorvo? Porque eu atento para essa palavra. É o que ele diz aqui, ó, no verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Então, aqui são dois tipos de pessoas. O cara que ouve e esquece, e aquele que ouve e absorve aquilo e persevera nisso. Há uma perseverança. E é por isso que muita gente não muda de vida, porque não persevera nisso. Apenas ouviu, poxa, bacana, legal isso aí que o pastor falou, né? O irmão disse. Mas, ó, saiu, esqueceu. É o cara que viu e não lembra mais. Mas o outro é aquele que ouve, absorve e persevera nisso. Poxa, eu estou fazendo desse jeito aqui, tá errado. A Bíblia diz, o pastor ensinou na palavra de Deus que é por aqui. E eu devo andar agora desse lado, por esse caminho. E fazendo isso, eu sou bem-sucedido. Serei bem-sucedido. E você também. Então que Deus te abençoe, pense nisso, grave, absorva, guarde essa palavra no seu coração, como disse o salmista, né? Para não pecar e persevera nisso e você será bem-sucedido. Fica na paz, até a próxima.